Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O nosso propósito diário aqui é alinhar a nossa oração com as promessas e os princípios de Deus deixados para nós em Sua Palavra. Acreditamos firmemente que a nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para nós. Uma oração, ela precisa ter como objetivo a resposta que Deus tem para nos dar. Deus já sabe qual é a palavra que vai sair da sua boca muito antes que você pronuncie, mas nós não sabemos qual será a resposta de Deus diante das nossas orações. Por isso que a cada dia nosso propósito aqui é alinhar a palavra de Deus nas suas promessas e nos seus princípios a nossa oração, porque dessa forma nós nos aproximamos ainda mais daquilo que Deus tem como resposta para nós em suas palavras, na sua escritura. Meu nome é Jairo Luciano, sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu quero convidar você, quero fazer dois convites. O primeiro, quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós estaremos fazendo um momento de oração. O tema da nossa oração hoje é justiça de Deus. Todos nós precisamos invocar a justiça de Deus em nosso favor. E também quero te convidar a ler comigo um trecho da palavra de Deus que está aqui no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 8. 1 Samuel 24, 8. Então, se você puder, tome aí a sua Bíblia nas suas mãos e acompanhe comigo essa leitura aqui para a nossa edificação. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou e lhe fez reverência, com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: Por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pôde ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo. Mas eu o poupei porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta de seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade, mas eu não estenderei a minha mão contra o rei, o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel, a quem percebe, a um cão morto, uma pulga, que o Senhor Deus seja meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Olha que narrativa extraordinária. Davi sendo escolhido de Deus para estar naquela posição, já ungido para ser rei de Israel, já sendo aclamado pelo povo, mas ele não ousou levantar-se contra o rei Saul. O rei Saul, por sua vez, enciumado por causa do sucesso e dos méritos que Davi havia tido como capitão do exército de Israel, uma vez ainda que esses méritos não eram bem de Davi, mas eram de Deus que o havia levantado, que estava confirmando o seu chamado, mas Saul se enciumou e colocou Saul no coração que deveria matar Davi a qualquer custo.
E Davi começa a fugir de Saul, e fugiu de Saul por muito tempo. E nessa passagem aqui, Davi teve com Saul nas suas mãos, e ele foi incentivado por alguns a tirar a vida de Saul, para que acabasse logo aquela história. Mas Davi seguia princípios, e este é o princípio que eu quero trazer para a nossa oração aqui hoje, para a nossa reflexão, em nós confiarmos que Deus nos fará justiça, e confiar que no tempo certo Deus vai acolher a nossa causa e vai nos ser juiz de toda causa, porque Deus é o justo juiz. Ele conhece a linha do tempo da nossa vida e tudo o que de fato aconteceu. Davi estava sofrendo uma injusta e covarde perseguição. Davi não merecia e nem era o caso de que sequer Saul se levantasse contra ele, mas Saul queria matá-lo injustamente. Talvez você esteja numa posição onde muitas injustiças têm chegado até você. Você tem se colocado numa posição onde você talvez tenha sido explorado, talvez você entrou numa causa e a injustiça deste mundo, ela fez de você uma vítima, porque nós vivemos num mundo corrompido, num mundo caído. E a palavra diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Os tribunais, infelizmente, vivem em muitas e muitas situações resultados da corrupção. É um querendo enganar o outro, tirar proveito, especialmente quando se tem um poder, uma influência, seja econômica ou seja política. E nós, que somos pequenos diante de tudo isso, muitas vezes estamos sendo injustiçados. Davi, ele se compara aqui ao que é um cão morto, uma pulga. Ele olhava, rei, eu sou quem para que você me persiga dessa forma? Mas ainda que você faça isso, eu vou pedir a Deus que seja juiz e julgue a minha causa com você. E eu quero dizer para você hoje, chame o Senhor Deus para ser juiz na sua causa. Coloque-se diante do favor de Deus, clame a Ele para que Ele seja o seu juiz. E talvez você possa dizer, mas eu pequei, eu errei. Não se importe com isso, apenas arrependa do seu pecado, porque a palavra fala ali, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1, que se nós tivermos cometido pecado, nós temos Jesus Cristo como nosso advogado diante de Deus. Jesus pagou o preço e Ele nos defende diante de Deus por causa do nosso pecado. Ele já passou para nós o perdão ali na cruz. Nós nos apoderamos do perdão de Deus em Cristo Jesus e Ele é o nosso advogado. Mas nessa causa aqui, Jesus, Ele é também o justo juiz, é o nosso Deus, o nosso julgador. Ele conhece a história toda, Ele sabe as suas razões, Ele sabe por que você está vivendo esse momento de injustiça, mas creia, faça como Davi, invoque o Senhor para julgar a sua causa. Talvez o processo mesmo na justiça, talvez você numa causa na justiça, uma causa injusta, que você está sofrendo por causa disso e não vê saída. Talvez você está vivendo um momento em que situações da sua vida financeira, econômica, profissional estejam totalmente prejudicadas por causa de uma injustiça que chegou na sua vida. Talvez você foi vítima de algum tipo de fraude, de algum tipo de roubo e não sabe nem mesmo a quem recorrer para julgar a sua causa e te dar a resposta. Mas creia, Deus tudo sabe. Deus tem todo o poder. E nesse dia, nós vamos fazer como Davi. Nós vamos clamar ao Senhor que entre na nossa causa, que julgue entre nós e o nosso adversário, aquele que tem se levantado contra nós. Vamos pedir aqui na palavra, da mesma forma como Davi chamou, invocou a Deus. E quando nós continuamos a leitura dessa palavra aqui, nós vamos ver o que acontece com Davi, com Saul. Saul, nesse momento, ele reconhece que Davi estava agindo com nobreza. Davi, ele age com nobreza quando ele não se levanta contra Saul. Olha só o que Saul diz aqui, no capítulo 24, versículo 20, ele diz para Davi assim, agora tenho certeza de que você será rei
e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul e foi para casa. Mas Davi e os seus homens foram para o lugar seguro. Davi, nesse momento, ele clama o favor de Deus, clama que Deus lhe seja juiz. E imediatamente Deus já muda, nesse momento aqui, o coração de Saul. E Saul reconhece a nobreza de Davi. E Saul faz uma aliança com Davi para que Davi preserve a descendência de Saul. Deus já havia separado Davi, mas Davi estava sendo injustiçado, esperando o tempo de Deus. Talvez Deus já te deu uma promessa, Deus já te falou as coisas que vão acontecer, mas nesse momento você está vivendo a fase da injustiça, do não reconhecimento, a fase onde as situações parecem ser quase que impossíveis de serem revertidas. Mas acredite, a promessa de Deus, ela nunca cai no lugar vazio, ela se cumpre. E hoje nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus que nos faça justiça, que Ele se levante como um justo juiz e julgue a nossa causa e nos seja favorável, assim como Ele foi favorável a Davi, e Davi tomou posse do trono, e Davi foi rei sobre Israel, e Davi deixou a sua descendência reinando sobre Israel, até Cristo. Jesus, ele é reconhecido como filho de Davi, ele vem da descendência, da genealogia de Davi, porque era promessa de Deus que Israel nunca mais deixaria de ter um descendente de Davi no seu trono, e de repente Jesus vem assumir esse lugar eterno como rei do povo de Deus. Então, hoje, você coloque a sua causa na mão do Senhor. Não levante o seu braço, não vá com a força do seu braço, mas confie que Deus conhece a sua causa. Ele é o justo juiz. Não levante-se contra o seu inimigo, não levante a sua mão, não levante a sua voz contra o seu adversário. Não, apenas declare ao Senhor a sua causa, e Ele, o justo juiz, vai lhe fazer justiça, e no tempo certo você vai regozijar, você vai testemunhar da mão de Deus e como Deus agiu na sua vida. Talvez você pense que está tudo muito longe, muito difícil de acontecer, mas Deus é o Deus do já, é agora. As coisas de Deus são para este momento. Deus, ele não tem espaço de tempo que limite aquilo que Deus pode fazer. Para nós, sim, nós temos o nosso tempo para sermos trabalhados, moldados pelo Senhor, mas tudo para Deus é agora. Do ponto de vista de Deus, as coisas já estão acontecendo, porque Ele sabe a linha do tempo da sua história e vai te dar vitória em nome de Jesus. Pai, eu quero nessa hora colocar a vida de cada pessoa que está recebendo esta mensagem agora. Senhor, eu clamo ao Senhor que faça justiça. Levanta-te, Senhor, como justo juiz sobre a causa de cada pessoa que está ouvindo e recebendo esta mensagem. Faça o seu julgamento. Clama ao Senhor que levante Jesus Cristo, nosso advogado, para que nenhuma acusação do inimigo venha, Senhor, tirar a nossa fé, tirar a nossa estabilidade, tirar o nosso chão, mas que nós tenhamos confiança, Pai, naquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, e que o Senhor se mova, Pai. Nós clamamos, levanta-te em nosso favor, julga a nossa causa, entrega nas nossas mãos, Pai, a promessa que o Senhor já nos tem dado, aquilo que o Senhor sabe que é nosso, aquilo que o Senhor sabe que tem nos entregado há tanto tempo, mas ainda não colocamos as nossas mãos, porque o tempo do Senhor, Pai, está chegando. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o inimigo seja envergonhado, que os nossos adversários, Pai, sejam envergonhados, e que todos reconheçam que a mão do Senhor operou este sinal, esse milagre, esse justo julgamento, Pai, e que todas essas coisas sejam para o louvor da Tua glória, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Que a mão de Deus seja contigo, que Ele mova a caneta do juiz em seu favor, que Ele mova as sentenças que lhe sejam favoráveis, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário com o seu pedido de oração. Temos orado por muitas pessoas que têm deixado as suas mensagens aí,
tenho recebido pelo WhatsApp também pedidos de oração. E não se esqueça, compartilhe, envie essa mensagem. Alguém precisa ouvir essa mensagem e você é o canal de Deus para levar a boa notícia àquele que precisa ouvir, para a glória de Deus. Amém? Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, e nós continuamos aqui a proposta Orando a Palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.